E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês, tá? Dessa vez a gente vai fazer, como vocês já viram no título, né? Um vídeo sobre regra de três. Nesse vídeo eu vou tentar simplificar ao máximo, tá? Uma matéria que também muitas pessoas têm dificuldade com esse assunto, né? Se confunde aí nas questões do que é inversamente proporcional, o que é diretamente proporcional, tá? E esse vídeo eu vou tentar ajudá-los a entender toda essa matéria de uma forma simples e didática, beleza? Começando, antes de falar de fato das regras de três, o que é diretamente proporcional e tudo mais, vamos dizer, definir algumas coisas, porque assim, a regra de três, necessariamente, ela, como no vídeo anterior que eu fiz no canal sobre proporção e razão, a regra de três nada mais é do que uma proporção, né? Então conheço três variáveis e eu preciso encontrar a terceira. Entretanto, a gente precisa entender antes o que é uma grandeza proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional, para aí sim, de fato, a gente conseguir fazer exercícios de regra de três, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar é falar sobre grandezas proporcionais e os números diretamente proporcionais, né? Então, vamos, como é de costume, né, imaginar uma seguinte situação. Uma torneira é aberta para encher um reservatório de tempos em tempos. É medida a altura da água no reservatório. E o resultado dessa medição encontra-se na tabela seguinte. Então a gente tem lá uma torneira, né, que ela está enchendo um reservatório e se mede a altura conforme vai passando os seus tempos. Então, em 10 minutos mede a altura do reservatório e é 12 centímetros a altura, 15, 18, 20, 24 e assim por diante. Nesse caso, o que nós temos aqui, né, é uma razão. Então, se a gente fosse imaginar que 10 seria o número do denominador e o 12 o número do denominador, ou seja, uma razão entre tempo e altura, a gente consegue encontrar uma proporção de 5 para 6, ou seja, para cada 5 minutos passam-se 6 centímetros de altura de água nos reservatórios, né? A partir disso, a gente consegue determinar a seguinte ideia, né? Que o número x, y e z são diretamente proporcionais aos números a, b e c quando se tem x sobre a, y sobre b e z sobre c. Números diretamente proporcionais, basicamente. Deixa eu só diminuir minha câmera para vocês verem toda a definição. Basicamente, o que significa isso? Que conforme eu vou aumentando a minha quantidade de minutos, a minha quantidade de altura em água no reservatório vai aumentando também. Então, isso a gente diz que é uma razão proporcional. Então, toda vez que a gente for de um tempo para o próximo, a gente sempre vai andar 5 sextos aqui e 5 sextos aqui. Que é a ideia de proporcionalidade, né? Conforme a gente vai aumentando o tempo, a quantidade de água no reservatório também aumenta. Então, para fixar melhor essa ideia de grandezas diretamente proporcionais, vamos fazer um exercício, né? Um barbante de comprimento de 200 centímetros é dividido em partes diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. Qual é o comprimento de cada pedaço? Então, o que nós podemos fazer? Vamos representar cada um dos pedaços A, B e C, aliás, cada um desses pedaços como A, B e C, né? Que ele quer saber as três partes, não é isso? Dividido em partes diretamente proporcionais ao número 3, 4 e 5. Como eu tenho três valores proporcionais, logo a gente já deduz que são três números de divisão.
Então, o primeiro, como são divisões respectivas, né? A gente vai definir que o A sobre 3, usando exatamente a propriedade que a gente já tem, né? Que é essa aqui. Então, ó, A sobre 3, que é o primeiro número que eu tenho, tem que ser exatamente igual a B sobre 5, que é o segundo pedaço, que é igual a C sobre 2, que é o segundo pedaço, o terceiro pedaço, que é igual a X. Esse valor X é o que a gente tem que isolar para descobrir. Então a gente vai achar uma proporção que de fato a gente consiga igualar. Então, por exemplo, A sobre 3 tem que ser exatamente igual a x. Então, A sobre 3, x, na verdade, é a proporção dos 3, né? Seria a proporção final dos 3, né? Então, A sobre 3 é igual a x, onde que A, isolando o 3, né? Eu vou passar o 3 para lá. Ele está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. A é igual a 3x. Então, o valor de A ele vai ser igual a 3 vezes o valor de x. O B vai ser 5x, né, seguindo a mesma ideia. E o C será 2x. Quem é x? Então a gente define da seguinte forma, que A mais B mais C tem que ser igual a 200. Então 3x, que é seguindo a nossa ordem aqui, né? E a gente já encontrou essas relações aqui. Então, o meu pedaço A ele vai ser proporcional a 3 vezes a x. O valor de B vai ser 5 vezes o valor de x. E o valor de C 2 vezes. Tudo isso somado tem que ser igual a 200. Somando 3x mais 5x mais 2x, a gente vai encontrar que x é igual a 10. Então, aliás, x é igual a 20. 10x eu vou passar para lá dividindo, né? Como ele está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo e vou ficar x é igual a 20. E quem é 20? 20 é a minha razão de proporcionalidade. Então, a divisão entre A sobre 3, B sobre 5 e C sobre 2 tem que ser igual a 20. Aí eu vou descobrir que A sobre 3, A vezes é igual a 3 vezes 20, né, que é o valor que eu encontrei, que é igual a 60. Então, 60 dividido por 3, ó, é igual a 20. Então, nossa fator de proporcionalidade está batendo. B é igual a 5 vezes 20, que é igual a 100. 100 sobre 5, 20 novamente. E C? C vezes 20 é 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. Portanto, esses valores aqui satisfazem a nossa questão de proporcionalidade. Como é diretamente proporcional, então a gente conseguiu convalidar de fato que esses números aqui satisfazem a nossa função. Então, os comprimentos dos cordões vão ser respectivamente 60, 100 e 40. E a somatória desses números, se você for somar, 100 mais 160, 100 mais 60, 160. Mais 40 é igual a 200 centímetros, que é o valor inicial dado. Beleza? E os números inversamente proporcionais? Então, se eu consigo representar os números diretamente proporcionais com uma multiplicação, e os números inversamente proporcionais, como é que a gente pode definir eles? Então, vamos considerar uma seguinte situação. Uma bolinha deve se deslocar a um ponto A até o ponto B. A velocidade da bolinha é correspondente a velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão na tabela seguinte. Então vamos ver essa tabela. Olha só. Então conforme eu vou aumentando a velocidade, olha lá, 20 vai para 60, 40 vai para 30, 60 vai para 20 e 80 vai para 15. O tempo ele diminui. Então isso a gente define como uma razão inversamente proporcional. O que significa aqui? Vamos supor que imagina uma situação num carro, por exemplo. Fica mais fácil de entender. Eu levo, por exemplo, em 20 quilômetros, um tempo X para chegar no meu destino. Se eu aumentar a velocidade, vai acontecer o que com o meu tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Eu vou chegar mais rápido no meu local de destino, certo? Então o tempo ele vai diminuir. Então isso aqui é o que a gente define como inversamente proporcional. Conforme uma grandeza sobe, a outra diminui.
Não é diretamente proporcional, não. Quando lá na questão da torneira que está enchendo o reservatório, conforme a quantidade de água de tempo ia percorrendo, a quantidade de água ia aumentando também, que é uma grandezas diretamente proporcionais. Então, diretamente, as duas setinhas elas seguem o mesmo sentido. Inversamente, uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Então essa aqui é diretamente e essa aqui é inversamente. Toda vez vai ser dessa forma. Então isso aqui é uma coisa que vocês têm que decorar também. Toda vez que a gente for avaliar uma proporção em onde as duas variáveis seguem o mesmo, a mesma ordem, ou seja, as duas aumentam ou as duas diminuem, elas são diretamente proporcionais. Quando ela é inversa, quando uma aumenta e a outra diminui. No caso, por exemplo, da velocidade em relação ao tempo. Conforme eu vou aumentando a velocidade, o meu tempo para chegar no meu objetivo é menor. Então a gente define da seguinte forma. Os números racionais x, y, z são inversamente proporcionais aos números a, b e c quando se tem que x vezes a é igual a y vezes b, que é igual a z vezes c. Ou seja, ao invés de eu ter uma divisão para representar os meus números inversamente proporcionais, eu vou ter uma multiplicação. Então, para me definir a primeira velocidade, eu vou ter 20 vezes 60, 40 vezes 20. E vou manter sempre uma proporção de 1.200 para cada um desses caras. Entendeu? Vamos fazer mais um exemplo. Né? Eu gosto de fazer bastante exemplo, porque isso ajuda a fixar a ideia e a gente poder resolver vários exercícios. Né? Imagina o seguinte. Vamos repartir um número de 620 em três partes, que são inversamente proporcionais aos números 5, 2 e 3. Quais são esses valores dessas parcelas? Então, a gente pegando exatamente a mesma ideia que a gente aplicou diretamente, só que usando a propriedade que a gente acabou de ver. X vezes y, y vezes b e z vezes c. Então, o nosso exemplo vai ficar dessa forma. Que eu vou ter o primeiro número a vezes 5, b vezes 2 e c vezes 3. Isso aqui vai ser igual a uma razão de proporção, que é exatamente igual aqui. Então, toda vez que eu vou ter uma multiplicação, eu vou ter sempre uma razão de proporcionalidade. Todos os valores vão ser iguais, como no outro exemplo que a gente acabou de ver, por exemplo. Todos os valores, independente da minha posição, sempre vai ter uma proporção de 5 sextos. Sempre. E no meu outro caso, ao invés de ter uma proporção de divisão, eu vou ter uma proporção de multiplicação. Olha lá. Uma multiplicação entre os dois valores e vai me dar uma razão. Então é exatamente essa razão aqui que ele está falando que é igual nesse caso. Então eu vou ter A5 vezes A vezes 5 vezes B igual a B vezes 2, que é igual a C vezes 3. Isso aqui tem que ser igual a uma razão de proporcionalidade. Então eu quero achar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Nesse caso eu não tenho como estabelecer. Por que eu não tenho como já achar direto aqui? Porque eu tenho três incógnitas distintas entre si. Para que eu consiga resolver, por isso que eu tenho que igualar um valor x, uma razão de proporcionalidade, que eu consigo comparar um com o outro. Por isso que eu vou fazer que a é igual a 5x, né? Eu vou isolar. A5 é igual a x, a é igual a x sobre 5, passando 5 para o divisor. Seguindo a mesma ideia, então eu vou ter b, que é igual a x sobre 2, e c, x sobre 3. Olha só, para resolver uma proporção diretamente proporcional, a gente usa a multiplicação. Para resolver uma inversamente proporcional, a gente acaba caindo numa divisão. A função original é uma multiplicação e a gente cai numa divisão. Substituindo, então, quer dizer, a somatória de A, B e C tem que ser igual a 620. Quem é A? A é x sobre 5. Quem é B? X sobre 2. Quem é C? X sobre 3. Para resolver esse sistema, eu tenho várias formas, né? Uma mais básica que eu compreendo que seja é fazer o mínimo múltiplo comum. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 5, 2 e 3. Então, 5, 2 e 3. Traço uma reta. E eu vou fazer
começando por 2, né? 2 dividido por 5 não dá. Eu copio 5. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá. Copio 3. Aí eu vou pro próximo. Vou pro 3. 5 dividido por 3 também não dá. 3 dividido... O 1, o 2 já foi, eu já só copio o 1. E o 3 dividido por 3 é igual a 1. E eu vou usar o 5. Então só sobrou o 5 aqui, vai ficar tudo o restante 1. E eu faço o produto desses três números. 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Então o mínimo múltiplo comum entre esses caras é igual a 30. Então 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes x, 6x. 30 dividido por 2, 15 vezes x, 15x. 30 dividido por 3 é igual a 10 vezes x, é 10x. Continuando aqui na minha equação, eu vou somando 6x mais 15x mais 10, eu vou ter igual a 31x. O 30 que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então vai ficar 620 vezes 30, que é 18.600, dividido por 31, é igual a 600. Então, o x, minha razão de proporcionalidade, é igual a 600. A partir disso, eu consigo fazer uma igualdade. Então, se x é igual a 600, eu vou descobrir o a, o b e o c. Então, qual é o valor de a? O valor de a é 600 dividido por 5, que é igual a 120. O valor de b, 600 sobre 2, e o valor de c, 600 sobre 3. Então, eu vou ter, respectivamente, os valores 120, 300 e 200. Se eu for utilizar a somatória desses caras, então vai ficar 300 mais 200, 500. Mais 120 é o próprio 620 inicial. Mas a razão proporcionalidade resolve? Resolve, olha lá. 120 vezes 5 é igual a 600, que é igual a 300 vezes 2, que também é 600. E C, que é 200 vezes 3, que é igual a 600. Então, tanto o valor somado vai dar o 620, como a nossa razão de proporcionalidade também bate. Então, o valor das parcelas é igual a 120, 300 e 200. Tudo bem? Então, para definir a questão nós definimos agora o que é uma razão diretamente proporcional e o que é uma proporção inversamente proporcional. Agora vamos para, de fato, o ouro do exercício, que são as regras de três, né? Vamos fazer um exercício e aí eu vou explicando conforme a gente vai fazendo e vocês vão entender que é muito simples a questão de regra de três se vocês compreenderem o que é uma razão proporcional e inversamente proporcional. Na extremidade de uma mola é colocado um corpo de 10 kg, de massa de 10 kg. E verifica-se que o comprimento da mola é de 42 centímetros. Se colocarmos 15 quilos na extremidade dessa mola, qual será o comprimento da mola? Então imagine o seguinte, eu tenho uma mola com um peso de 10 quilos. Se eu colocar 15 quilos, o que vai acontecer com essa mola? Esse tamanho de comprimento que ela se desloca vai ser de menor ou maior a 10 quilogramas? Vai ser maior, certo? Então conforme eu vou aumentando a massa, eu vou diminuindo. Eu vou aumentando também a quantidade, o tamanho do meu deslocamento da massa. Então nós vamos chegar à seguinte definição, que esse cara ele é diretamente proporcional. Quando um sobe, o outro sobe também. Então se os dois sobem, o que nós definimos? É que essa é uma razão diretamente proporcional. Então nós escrevemos da seguinte forma: 10 quilos está para 42 centímetros e 15 quilos, quanto que vai ser? Que é o que ele quer saber. Qual será o comprimento da mola quando eu colocar 15 quilos? Como eu não conheço essa variável, eu posso chamá-la de x. E aí, quando é diretamente proporcional, vai mais um macete. Eu faço uma regra de um cruzado. 10 vezes x e 15 vezes 42. Que a gente acaba caindo nesse cara aqui, ó. 10 vezes x igual a 15 sobre 42. Mas para não pular nenhuma parte, como é que a gente estabelece as razões? Que 10 sobre 15 tem que ser exatamente igual à proporção de 42 sobre x. Aí eu vou isolar o valor do x e a gente acaba caindo nessa igualdade. Mas quando é diretamente proporcional, a gente estabelece esse x, né? Essa cruz. Que 10 vezes x é igual a 15 vezes 42.
Então, 42 vezes 15 é 630. O 10 que está multiplicando eu passo dividindo e cancelo os zeros. Vai ficar exatamente 63 centímetros. Então, o valor da mola é igual a 66 centímetros. Tudo bem? Então, quando for diretamente proporcional, a gente estabelece essa seguinte regrinha. Coloco o 10, que é o primeiro valor dado no enunciado, sempre vai ser assim. O 42, que é o valor que corresponde a esse 10 centímetros, então quando eu tenho 10 quilos na mola, ele vai se deslocar a 42 centímetros. Quando eu tenho 15 quilogramas, eu desconheço, então eu vou colocar um x na frente. Quando é diretamente proporcional, eu faço uma regrinha de 3 dessa forma. Multiplico cruzado 10 vezes x e 15 vezes 42. Ah, Giovana, não vou lembrar disso. Ah, então se você utiliza a regrinha básica, que é 10 sobre 15 é igual à proporcionalidade de 42 sobre x. E aí eu vou isolar o valor do x. Então vai ficar 10 sobre 15, eu vou passar o x para lá multiplicando, esse 15 para cá multiplicando, vai ficar 42 vezes 15, 10x. E eu vou isolar e vou acabando caindo na mesma regrinha. Tudo bem? Então a regra de 3 simples, proporcional, é isso, gente. Todos os exercícios vão ser dessa forma. O que vai definir para vocês essa regrinha é saber ler o exercício e entender o que é proporcional e inversamente proporcional nas grandezas que for dado. Então, geralmente, sempre vai ser coisas do mundo que a gente consegue imaginar. Uma mola, um enchimento de um reservatório de água, a velocidade de um carro. Sempre os exercícios, tanto em vestibular como em Enem, em Seja e alguns concursos públicos, né? Eu não digo todos, mas alguns concursos públicos, principalmente do ensino médio, sempre quando for falar sobre regra de 3, vai ser usado esse princípio, essa ideia geral. E quando é inversamente proporcional? Então vamos lá. Ao participar de um treino de Fórmula 1, um competidor imprime a velocidade de 200 km por hora. Faz um percurso de 18 segundos e faz um percurso de 18 segundos. Olha só. Então aqui a gente já tem a primeira relação que a gente tem, de 200 para 18 segundos. Se sua velocidade fosse 240, qual seria o tempo gasto no percurso? Então, e essa proporção? Ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Lembra lá do exercício que a gente fez sobre velocidade? Conforme a velocidade aumenta, o meu tempo diminui. Então, nesse caso, a gente utiliza uma razão inversamente proporcional. Então, como é que fica o nosso exercício? Olha só. Conforme eu vou aumentando a velocidade, o meu tempo diminui. Então, para resolver esse cara, a gente estabelece uma multiplicação, lembra? 200 vezes 18, 240 vezes x. Olha lá, 200 vezes 18 é igual a 240 vezes x. Já me cai na equação certinha para resolver. Mais simples do que o diretamente proporcional. Então, eu vou fazer 200 vezes 18, que é 3.600, que é igual a 240 vezes x. Então, x é 3, isolando, né? Eu vou passar esse 240 para lá dividindo. Vai ser 3.600 dividido por 240. Posso cancelar esse zero aqui, fazer 360 dividido por 34, que é igual a 15 segundos. Olha só, então de 18 foi para 15 segundos. Então essa é uma razão inversamente proporcional. Entendeu a diferença entre diretamente e inversamente proporcional? Quando eu tenho uma razão diretamente proporcional, eu posso multiplicar ele em cruz, né? Eu já caio na equação certinho aqui para me resolver. Quando é inversamente proporcional, eu simplesmente multiplico com o da frente, né? No exercício anterior, a gente multiplica com o de baixo. Multiplico 10 sobre... Divido, aliás, né? 10 sobre 15 é igual a 42 sobre x. Aí eu faço essa regrinha de cruz para poder pular essa etapa. Para cair já na equação para resolver. Quando é na inversamente proporcional, não. Já multiplico com o da frente. Então eu vou ficar 200 esse cara vezes esse. E esse cara vezes esse. E já cai na equação para resolver. Então eu chego que é igual a 15 segundos. Então até agora a gente viu a regra de 3 simples, né? A gente compreendeu o que é uma regra diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional e as questões das grandezas. Quando a gente fala de regra de 3 composta, qual é a diferença da regra de 3 simples para composta?
é que ao invés de ter duas variáveis, eu vou ter três. Então, eu vou ter três fatores para poder avaliar e uma variável que eu vou ter que encontrar. Então, vamos entender aqui, né? Isso aqui também é um exercício extremamente comum também de concurso público, prova, Enem, vestibular. Então, por isso que eu quis pegar ele para a gente poder estudar, né? Trabalhando durante 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Olha só o que eu falei. São três variáveis, tá vendo? 5 dias, 5 operários e 40 peças. Ele está perguntando o seguinte: quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários durante 9 dias? Então a gente tem três variáveis e uma incógnita, porque o que ele quer saber é a quantidade de peças. Tudo bem? Então o que a gente tem que fazer inicialmente, né? Aqui é uma questão, é um pouquinho mais complexo do que o simples, mas não é nada de outro mundo. A gente vai estabelecer as mesmas relações que a gente já havia estabelecido na regra de 3 simples. 5 operários, igual está aí no enunciado. 5 operários, né? Eu posso até mudar a ordem aqui conforme vai aparecendo, mas a ordem aqui não importa, pessoal. Mas eu posso colocar que 5 operários, ou em 6 dias, produzem 400 peças. Se eu quisesse fazer 6 dias, 5 operários é igual a 400 peças, também não haveria nenhum problema, tá bom? Eu só peço que, tipo assim, mantenham essa questão assim, tipo, que a variável que eu quero encontrar, a coluna seja sempre a última, para que fique mais fácil de vocês avaliarem, tá bom? Sempre dessa forma. Então a gente estabelece o seguinte procedimento. Eu vou explicar bem detalhadamente para não ficar dúvida, né? Fixando a grandeza A, que é esse cara aqui, a gente vai ter que usar um pouquinho a imaginação. A única coisa que a gente vai ter que fazer nesse exercício para resolver é essa questão. Um pouquinho de imaginação para resolver ele. Então, fixando a grandeza A, vamos relacionar B e C. Ou seja, se eu não mudasse o valor... O que diz quando eu fixo a grandeza A? Se o valor de A não mudasse, ou seja, a quantidade de operários aqui fosse igual a 5. Na questão da gente imaginar, né? Se dobrarmos o número de dias e o número de peças também dobrará, então, ou seja, se eu fixo aqui o número de operários e imagino só nesses dois caras aqui, o número de dias e o número de peças. Se eu dobrar a quantidade de dias, a quantidade de peças também vai dobrar? Se essa resposta for sim, então elas são diretamente proporcionais. Nesse caso, é ou não é? Se eu fixo aqui, por exemplo, para 5 operários, e ao invés de ser 6 dias for 12, a quantidade de peças também vai dobrar? A resposta é sim, né? Se eu tenho uma quantidade de tempo e eu dobro essa quantidade de tempo, eu vou também dobrar a quantidade de peças se os operários continuarem se na mesma quantidade de operários e eles produzirem a mesma quantidade de peças, certo? Então, se são 6 dias, vai ser 12. Se são 400, vai ser 800. Então, a gente diz que o número de dias e o número de peças vão ser diretamente proporcionais. Aí a gente faz agora o exercício com a letra B. Se a gente não mudasse a quantidade de dias, mas dobrasse a quantidade de operários, o número de peças também dobrará? Então, se eu colocasse, por exemplo, ao invés de ser de 12 dias, eu colocasse 6 dias, só que a quantidade de operários, ao invés de ser 5, for 10. A quantidade de peças também vai dobrar? Vai, né? Se eu colocar 10 operários e esses operários também produzirem a mesma quantidade de peças, eu vou ter 800 peças no final. Então, a relação A e C são diretamente proporcionais. Logo, a forma de resolver, quando a gente estabelece que as três proporcionalidades são diretamente proporcionais, ou seja, que A e B, B e C são proporcionais e A e C são proporcionais, o que nós chegamos à conclusão? A gente resolve dessa seguinte forma. Então, a gente chega à seguinte conclusão. A grandeza C é diretamente proporcional à grandeza
A e B. Ou seja, esse cara, ele é diretamente proporcional tanto a esse cara como a esse cara. E por que eu fiz a comparação em relação a C? Não é o X que eu estou querendo encontrar? Então, se eu imaginei... Por que dobrar é mais fácil? Porque é mais fácil de imaginar, entendeu? Se eu imagino que se eu dobro um, o outro dobra, é mais fácil do que imaginar. Se eu aumentar metade. Então, imaginando a questão do dobro, é só a questão de facilitar na questão da imaginação. Então, se eu dobro o. Como eu comparei o A com C e o B com C, e ambas as minhas análises chegaram à conclusão que C vai dobrar, então por que eu imaginei em relação a C? Por causa da minha variável que é X. Eu só imaginei uma outra variável aqui para facilitar, entendeu? Para não confundir a cabeça de vocês. Logo, os seus valores são diretamente proporcionais ao valor de A e B. Então, como é que a gente vai resolver esse cara? Olha só. Diretamente proporcional, lembra que a gente vai dividir o de cima pelo de baixo? Então vai ser 5 vezes 7, 6 vezes dividido por 9, tem que ser igual à razão entre 400 sobre x. Só isso, gente. Fazer os dois primeiros, as duas variáveis que eu conheço, uma dividido pela outra, né, quando é diretamente proporcional, é igual a 400 sobre x. Então eu vou ter a multiplicação de duas frações, 5 sobre x, 6 sobre 9, que é igual a 400 sobre x. A partir daqui é só resolver a equação. Então eu vou fazer 7 vezes 9, que é 63. 5 vezes 3 é igual a 30. O 63 eu vou passar para lá multiplicando, né? Aqui a gente já cai numa equaçãozinha já mais com a cara do outro cara, dos outros exemplos que a gente fez de diretamente proporcional. E esse x eu vou passar para lá multiplicando. Olha só, 30x é igual a 25.200, que é 63 vezes 400. Então, isolando o valor de x, ou seja, passando o valor de x de 30 para o denominador, eu vou ter 25.200 dividido por 30. Eu posso cancelar esses dois zeros, aí ficar 2.520 dividido por 3, que é igual a 840. Então, se as máquinas funcionarem durante 9 dias, serão produzidas 840 peças. Não é verdade? Olha só, e se a gente for voltar para o nosso enunciado, olha só. A quantidade de operários aumentou. A quantidade de dias também aumentou. Então a quantidade de peças vai aumentar. Olha só, quase que dobrou em relação aliás, dobrou e mais um pouquinho, né? 840 peças. Tudo bem? Então, o mistério todo da questão da regra de 3 composta é só eu estabelecer essa relação de que é diretamente proporcional, fazer a multiplicação das duas colunas que eu conheço, né? Um dividido pelo outro, que é igual a minha terceira coluna, o número que eu conheço, dividido por x. Gente, é muito simples a questão da regra de 3 simples, da regra de 3 composta. É só um pouquinho mais de imaginação que a gente tem que utilizar para poder resolver o exercício. E agora, para finalizar, a gente vai imaginar uma questão, por exemplo, quando é inversamente proporcional. Então, um motociclista percorre, em média, 200 km em 2 dias, se rodar durante 4 horas. Ou seja, eu tenho 3 probabilidades iguais. 200, 4 dias e 2 horas. E 4 horas. Ele pergunta, em quantos dias esses motociclistas percorrerá 500 km se rodar 5 horas? Olha só. Então, eu tenho inicialmente 200, que é igual a 4 horas, que é igual a 2 dias. Se eu for 500 km em 5 horas, quantos dias ele vai percorrer? Né? Isso que ele está perguntando. Quantos dias esse motociclista percorrerá? Então, a mesma ideia, né? Vamos primeiro fazer a nossa avaliação. Estabelecemos uma terceira variável aqui, A, B e C, e imaginaremos o dobro, né? Então, se a gente fixar B e C, se eu fixar o valor de A, ou seja, não vou aumentar a quantidade de km, vai ser igual a 200. E eu dobrar a quantidade de horas por dia, o número de dias também vai dobrar? Não, né, gente? Se em 4 horas, olha, você lembra a questão da relação de velocidade e tempo?
para andar 200 km 4 horas por dia, se eu andar em 8 horas, logicamente a minha quantidade de dias vai diminuir, porque eu vou andar mais rápido esses 200 km, né? Então, esse cara aqui aumentaria, porém, quando eu for avaliar esse cara, ele diminui, né? Então, eu rodaria em menos dia. Então, se fosse 8 horas por dia, eu rodaria em um dia essa quantidade de km, né? Não é isso? 200 km eu rodo em 4 horas. Se eu rodasse em 8 horas, eu já rodaria esses 200 km em um dia, né? Então, o que nós chegamos à conclusão é que B e C são inversamente proporcionais. E quando nós avaliamos a grandeza B em relação às outras, né? Então, vamos fixar o valor de B. Não vou mudar a quantidade de horas por dia, vai ser 4. Se eu dobro a quantidade de km, a quantidade de dias vai aumentar também? Vai, né? Olha só, se eu colocar aqui 400 km, andando a 4 horas por dia, a quantidade de dias que eu vou levar para andar esses 200 km vai ser o dobro, vai ser 4 dias também, né? É na mesma situação, imagina, por exemplo, eu ando 200 km em 4 horas. Se eu quero andar esses mesmos 200 km, aliás, as mesmas 4 horas, e eu dobro a quantidade de km, eu vou levar o dobro de dias para poder percorrer essa quantidade de quilometragem. Então, logo, é diretamente proporcional. E o que muda do diretamente proporcional para o inversamente proporcional? A coisa mais simples agora é estabelecer as relações, né? Já que a gente estabeleceu o que é inversamente e o que é diretamente proporcional, o que vai alterar na questão da resolução? É como a gente vai montar esse exercício, né? A forma de montar é exatamente igual o anterior, que é o diretamente proporcional. A única coisa que altera é que a variável que a gente avaliou, que ela é inversamente proporcional, a gente vai inverter. Então, 200 sobre 500 está aqui. Aqui é inversamente proporcional, a gente vai fazer inverso. Então, é 5 sobre 4, que ela é uma razão inversa. Isso tudo aqui vai ser igual a 2 sobre x. Vou fazer as operações matemáticas, mas a partir daqui é só resolver o problema. Então vai ficar, eu posso simplificar esses 200 sobre o 500, né? Isso aqui vai ficar 2 quintos vezes 5 quartos, que eu posso simplificar esse 5 com esse 5. Esse 2 com esse 4, posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 2. E eu vou acabar que isso aqui vai ser igual a meio. Meio é igual a 2x. Eu posso passar esse x para lá multiplicando, esse 2 para cá multiplicando também. E eu vou chegar igual a 4 dias. Então, o motociclista levará 4 dias para percorrer 500 km e rodar 5 horas por dia. Beleza, pessoal? Então, esse é um exercício, né? Tanto regra de 3 simples como regra de 3 composto, eles não são exercícios complicados de ser feitos, né? São exercícios que a gente pode, usando a imaginação, né? O conceito básico da razão e da proporção e a regra de 3 é a imaginação. O que é uma fração diretamente proporcional? O que é inversamente proporcional? Definiu isso na sua cabeça? Qualquer regra de 3, tanto simples como composta, você consegue matar dessa forma. O exercício de regra de 3 composto, o que vai alterar? É a forma de montar. Que ao invés de ter uma única variável na igualdade, na hora que eu for fazer a multiplicação, eu vou ter duas. Mas é só isso que vai alterar. Na hora da multiplicação e resolver o problema, não vai afetar em nada, né? O conceito básico é só vocês entenderem o que é uma razão simples e composta. Saber estruturar o exercício na cabeça e montar essa tabelinha, vocês matam o exercício, beleza? Isso serve tanto para provas de vestibular, como provas de concurso público, como qualquer ideia de regra de 3. Se vocês entenderem o que é grandezas proporcionais e inversamente proporcionais, vocês conseguem resolver a questão dos exercícios, tá? Eu sempre deixo, tá, pessoal? Não sei se vocês conseguem
também visualizar essa questão, eu sempre deixo na descrição o PDF dessas aulas, né? Esses slides para vocês consultarem. É um link do Mega Upload, né? Se vocês consultarem as outras aulas também, vocês vão ver que tem o PDF dessas aulas com a resolução exatamente como eu apresento para vocês aqui, né? Então, baixem, façam um download desses exercícios, estudem. Se tiver alguma dúvida, quiserem que eu faça mais exercícios sobre regra de três compostas, que não ficou tão claro, eu faço também. A gente pode resolver mais exercícios, tá? Aqui eu quis trazer de uma forma simples, para que vocês consigam compreender a ideia geral, né? Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês, né, na época de estudar, nessa época de quarentena, né? Quem estiver focado na questão dos estudos, que estiver se preparando aí para próximas concursos públicos, vestibulares, assim que tudo se normalizar, tá? Eu espero que isso possa ser utilizado como ferramenta para vocês. Curtam o canal, tá? Compartilhem. Não esqueçam de se inscrever. Compartilhem com seus amigos também para que esse canal possa crescer. Eu tô com a meta de conseguir pelo menos 100 inscritos para que eu consiga alterar o nome do canal e assim conseguir divulgar de forma mais fácil, tá? Que é Alpha Pi. Só que eu não consigo alterar até então porque eu não tenho a quantidade de inscritos necessários, tá? Eu agradeço demais pelo apoio de vocês, né? A gente já tá chegando a quase 1000 visualizações no canal. A quantidade de visualizações por vídeo está sendo muito boa, receptiva, né? Eu agradeço a todos que têm me apoiado nesse projeto. Espero ter ajudado da melhor forma. Fique com Deus e bons estudos, beleza?